Eu tô adorando esse negócio aqui hoje, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Fightcast. Tô preparada, hein? Olha, eu acho que até o final eu estarei virando uma atleta aqui. Tá como difícil, gente. Não dá, minha perna não chega mais naquele lugar. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Estão acompanhando? Estão gostando? Estão compartilhando? Estão deixando a sua sugestão aqui de assuntos que você quer ouvir, quer ver, quer assistir? Porque afinal de contas a gente tá em tudo, né? Tá em tudo que é canal social, em toda rede social, tá no Instagram, tá no YouTube. Acompanha a Federação Catarinense de Taekwondo, que a gente sempre vai estar trazendo informações sobre tudo que está acontecendo no esporte. E o nosso espaço aqui, a gente está aí nos programas de estreia, né? Teremos 4 programas de estreia para você acompanhar um pouquinho mais sobre o que é o Fightcast. Qual a ideia do programa? É trazer aí essas pessoas que fazem o Taekwondo em Santa Catarina, uma iniciativa da Federação Catarinense, e é muito legal poder estar começando esse projeto aqui junto com a Federação, com o Mestre Alain. Obrigada pela oportunidade, está sendo muito legal, nós estamos muito felizes com esse projeto. E por aqui a ideia é trazer os mestres, trazer os atletas, as pessoas que estão construindo, que já estão brilhando no Taekwondo há muito tempo e que às vezes a gente fica sem saber da história. E como eu já falei, a gente quer aqui trazer a história de cada pessoa e a história do Taekwondo, como é que isso se une, onde se entrelaça essa história. E a gente quer saber muita coisa por aqui. Então você pode também colaborar, tirando suas dúvidas, colocando que eu tenho essa curiosidade, como é que funciona. A gente vai dar uma espiadinha aí nas redes sociais e prometo para você que vamos estar trazendo a resposta aqui também para a gente se conhecer mais, né? Como é que está o Taekwondo aí na sua cidade? Você é catarinense? Você está gostando do projeto? Está achando legal? A gente quer saber também. Hoje temos mais um entrevistado super especial por aqui. Eu vou acertar o nome, tá? Éder Romanovski. Eu conheço ele por Éder há muito tempo, mas quando ele me disse que é Romanovski, eu falei, ainda bem que eu sou fonoaudióloga, vou conseguir produzir esse nome maravilhoso. Eu não sabia de Erval Grande. Pois é. Romanovski. Tudo bem, Éder? Seja bem-vindo. Tudo certo. Que legal te receber aqui. Feliz em estar aqui também. Bom, né? Esse gostinho de estreia é legal, né? Fantástico. Nossa fantástico. Federação é danadinha, né? Inovadora, como sempre. Muito legal. Éder, você faz parte lá da federação? Você trabalha lá com o pessoal também, né? Sim. Eu atualmente estou como gestor de esportes da federação, mas estou aí na ativa desde 2016, meados de 2016, na federação. Um pouco antes de entrar a nova gestão. Quem vai nos campeonatos sempre encontra o Éder correndo muito e muitas vezes dando uma palhinha no microfone, que eu já vi. Ele pega lá o microfone e sai dando os recados, né, Éder? Tá certo. Precisa. Nas horas vagas, trabalho de locução lá, né? Não tão bem como você faz, mas... Esse que é o legal do esporte, né? Esse é o legal do esporte. Quando a gente está num evento, né? Vou falar um pouquinho de eventos aqui, que é bem a sua praia também nesse momento. Para a gente deixar claro aqui de cara, o Éder é profissional de educação física, está pós-graduando em liderança e relacionamento interpessoal. Isso. E marketing esportivo também, que é um assunto muito interessante da gente trazer aqui. Isso. Terceiro Dan rumo ao quarto, é isso? É isso aí, se Deus quiser. Esse ano? Esse ano, se Deus quiser. Que legal, que legal. Depois você me conta um pouquinho dessa preparação. Tá certo. Que eu acho que é legal a gente falar também sobre isso aqui, né? Sobre a preparação para os DANs, como é que vai fazendo, como é que faz. Isso é uma ideia bem bacana. Como é que você chegou no Taekwondo? Pois é. Foi muito por acaso, assim. Na verdade, eu conheci o Mestre Alain em 2011, meados de 2011. Conheci o Mestre Alain, de uma igreja que a gente frequentava, através de um amigo comum que já praticava, que era faixa preta. Jairo é o nome dele. E ele nos apresentou. E o papo na época foi o seguinte, o Mestre Alain queria fazer aula de guitarra e eu me interessava por arte marcial. Então a gente fez ali uma troca. Tá Você bom, toca guitarra? Toco guitarra. Isso ele não tinha guitarra. Me contado aqui, para eu, né, anotar e puxar, já separar uma guitarra. Isso tu não tinha me contado, né, Éder? Estávamos conversando depois aqui a gente agora pensa, pouco, depois a gente pensa sobre Wesley. Isso. Estava conversando, já estava de olho nas guitarras aqui. Pois é. E foi assim, só que no fim das contas eu continuei treinando. Eu não sabia o que era taekwondo na época, mas eu me interessava por arte marcial.
E o que me interessou mais de verdade no tatame foram princípios e valores, não foi nem a técnica de luta. Tá. Eu achei fantástico o clima, o ambiente, a forma como disciplina, respeito, cortesia, as bases ali do espírito do taekwondo, eles aconteciam de fato no ambiente. E foi por isso que eu fiquei. E o mestre Alain parou de tocar guitarra, desistiu, vendeu a guitarra. Mas deixa que a hora que eu falar com ele aqui, você vai ver só. Você vai entrevistar ele, nós vamos preparar, Wesley, vamos deixar uma guitarra aqui em cima da mesa, vamos dizer, pode começar a nossa entrevista hoje, mestre, eu soube que você toca guitarra. Não conta nada, eu vou fazer esse negócio com ele. Interessante você falar sobre isso, porque eu já em outras conversas aqui, a gente acabou falando sobre essa questão da disciplina. Isso. Mas a primeira pessoa que diz, eu fiquei lá por causa disso, achei legal. Sim, eu era totalmente sedentário. E ali eu achei um ambiente onde as pessoas se ajudavam, entende? Desde o começo, assim. No primeiro treino, faixa branca, as pessoas que eram mais graduadas me auxiliavam e o processo foi acontecendo. Até, como eu comecei um pouco mais tarde, eu comecei a treinar com 29 anos. Então, tinha dificuldade toda, né? Principalmente com alongamento, que o taekwondo exige muito. E pensei em desistir algumas vezes, inclusive. E o mestre Alain foi um dos grandes responsáveis, inclusive, por não ter desistido. Foi essa, como eu falei, o que me manteve, de fato, foi esse clima, essa questão mesmo de princípios e valores do taekwondo na prática. E é isso que eu acho a parte mais interessante desse negócio. Seja, né, tem gente que pratica mais pela arte marcial, tem gente que pratica mais pelo esporte, independente de qual segmento a pessoa acaba desenvolvendo melhor, mas eu acho que os princípios e valores é o que tem de mais bacana, é o que não pode se perder de jeito nenhum. Você já tinha feito outros esportes, não? Não, só de maneira bem relapsa, nada de mais sério. E o taekwondo foi que te fisgou. O taekwondo. A música foi só o disfarce para chegar lá. Hein? O mestre usou uma boa estratégia, o mestre foi esperto. Se eu conheço o mestre Alain, ele foi esperto. Você pergunta para ele depois. Ele foi esperto. Ele disse, eu vou trazer esse rapaz para cá. Como é que eu vou fazer? Vou dizer que eu preciso das aulas de guitarra. Eu conheço guitarra, você conhece taekwondo? O mestre Alain não dá ponto sem nó, não. Tá certo. Ele é um baita estrategista. Isso é fato. É o nosso presidente maravilhoso aqui da federação. E aí, como é que foi essa tua história para transformar isso na tua rotina? Tu notou essa diferença com essa questão da disciplina, com tudo isso? Isso foi transformando, mesmo você já estando com 29 anos, em algumas coisas na tua rotina? Sim, fez toda a diferença. Eu acredito, sinceramente, que foi ferramenta de Deus. Assim, eu vou pegar esse cara, vou colocar ele no taekwondo, para o taekwondo mudar ele. Olha que legal. Eu acredito que foi isso que aconteceu. E realmente, eu não me imaginava, de maneira nenhuma, desenvolvendo isso a nível profissional, lá no começo. Mas eu fui gostando. Daqui a pouco estava treinando, houve uma época que estava treinando todo dia, praticamente. A própria questão da formação em educação física veio a partir do taekwondo. Eu ia te perguntar agora se veio a partir disso. Que isso, legal. Veio a partir do taekwondo. Quando eu era segundo GUB, se eu não me engano, faixa vermelha, eu comecei a dar aula. Também me apaixonei por isso. Foi amor à primeira vista. E aquilo ali acabou, fluiu naturalmente, de maneira orgânica. Embasou a tua vida, então, né? Não foi muito planejado, não, tá? Pelas tuas escolhas aqui, que a gente está conversando, educação física, liderança e relacionamento interpessoal, tem tudo a ver com a construção desse trabalho, marketing esportivo. Então, a tua vida começou a ficar literalmente com uma estrutura diferente a partir de escolhas mesmo, até na área de estudos e tudo mais, a partir desse momento do taekwondo. Que interessante. Exatamente. Nada planejado. Que interessante. Como eu falei, eu era sedentário, então jamais ia imaginar uma carreira relacionada ao esporte. Né? E foi acontecendo de maneira bem orgânica mesmo. E você já está há quanto tempo lá trabalhando fora do tatame, junto com a federação? Desde 2016. Já há bastante tempo. Bastante tempo. O que você vê de diferente lá de 2016 para agora? Nossa, a Federação Catarinense de Taekwondo, eu acho que se a gente conversar mesmo com as pessoas que estão há mais tempo na federação, que acompanharam esse processo, tem um antes e um depois aí, né? O mestre Alain assumiu em 2017, nós assumimos a federação, eu digo nós assim, o mestre Alain é o presidente,
Mas quando eu comecei a trabalhar, a gente, desde aquela época, conversando muito próximos e sempre com uma ideia fixa. A gente vai fazer o taekwondo de Santa Catarina diferente. E assim aconteceu. Nós começamos com muitas dificuldades. A federação não tinha caixa, não tinha dinheiro. A federação estava, de certa forma, desacreditada pelos filiados, então foi muito difícil o começo. E fomos implantando diversas inovações, né? A federação, ela foi... Eu lembro que um dos fatores que fez toda a diferença logo no começo foi a implantação de um sistema de gestão mais profissional. A federação não tinha um sistema, hoje ela tem um sistema de gestão informatizado, um banco de dados informatizado que os filiados têm acesso, é tudo muito transparente, está tudo no site da federação, as informações todas estão lá, quem são os filiados, quem são os mestres, quais são as academias, prestação de contas, está tudo lá, para quem quiser ver. Né? Então ficou tudo muito transparente. E isso, inclusive, acabou depois sendo replicado, copiado por outras federações e tal. A própria CBTKD pegou algumas ideias nossas e implantou lá. Então, é uma mudança gigantesca. Assim. Como eu falei, eu acho que se conversar com qualquer filiado mais antigo, eles vão confirmar isso que eu estou falando. Como é que está sendo estudar, então, essa questão de liderança, desse relacionamento interpessoal, aplicar isso na tua rotina? Como é que está sendo? Eu acho que foram passos, como eu te falei, né? A educação física veio a partir do taekwondo e pelo trabalho que eu desenvolvo na própria federação, essas escolhas também aconteceram de maneira meio natural. Tá? A gente tem caminhado para uma profissionalização cada vez maior da gestão do esporte. Sim. Agora falando não só da federação, mas do esporte como um todo no Brasil, né? Que sempre foi muito amador e ainda continua, na verdade. Mas há um caminhar a nível de desenvolvimento dessa área de gestão esportiva. E são conhecimentos, são habilidades que são necessárias. Então, foi meio que natural também. A questão da escolha da liderança, né? Liderança e relacionamento interpessoal, porque eu trabalho com pessoas, especialmente nos eventos, na própria federação, a nível de atendimento ali dos mestres e tal, mas principalmente nos eventos, então acredito que tenho que desenvolver isso para conseguir entregar mais, entregar melhor. E administração e marketing esportivo também, intrinsecamente ligado ao que eu desenvolvo hoje na federação, né? Marketing esportivo e a própria gestão, né? Como você bem falou, eu acho que é importante a gente olhar para essas questões, sim. Porque às vezes o atleta, quando está lá na ponta, a gente falou já disso com outro mestre também, não consegue perceber a quantidade e as infinitas questões que precisam ser olhadas antes desse atleta até começar um campeonato, por exemplo. Vamos começar falando pelos campeonatos, para depois a gente chegar nas gestões mesmo como organização, né? Para ele conseguir estar lá naquele campeonato. Um dos pontos que eu acho que é bem importante aqui no nosso fight é justamente a gente poder olhar e compreender qual a colaboração dessas outras pessoas para o esporte que eu estou fazendo, né? Conhecer qual o trabalho desses mestres antes, já muito atrás, para chegarem a fazer o que fazem hoje. E qual o trabalho das pessoas que preparam aquele campeonato para os atletas poderem estar lá e executarem aquilo que estão fazendo nas suas... Acho que é importante quando a gente conhece, quando a gente olha todos os lados e sabe, né? A gente acaba valorizando mais. Porque se eu não conheço... Como é que é feito? Eu acho que cheguei lá, acordei e estava assim, né? Igual a gente, assim, eu para gravar, acordei e já estava pronta, cabelo, tudo. Não é assim, né? Não, existe uma equipe, existe um grupo que já está preparado muito tempo antes. Quanto tempo antes se inicia, Éder, por exemplo, uma organização de um campeonato catarinense? No começo do ano. No começo do ano a gente já começa a pensar, porque, na verdade... não se pensa um campeonato separadamente. Tem alguns pontos que sim, os pontos mais específicos, que aí é mais próximo de cada evento. Mas o processo de organização dos eventos, ele acontece já no começo do ano, assim que saem os calendários
dos quais a gente depende, especialmente o da Confederação Brasileira de Taekwondo. Tá. E a partir disso nós começamos a desenvolver todo o trabalho, de todos os campeonatos. Não é algo que é muito isolado. Aí, claro, né, quando chega próximo do evento, vamos imaginar aí uns 2 meses antes, aí sim se começa a pensar nas especificidades, inscrições, logística. Vamos lá, Éder, me dá um parecer assim. Vamos lá. Temos um campeonato. Quais são os fatores básicos? Assim, começamos por onde? Temos que olhar isso de cara. Vamos lá, então. Na verdade, uma correção não é no começo do ano, é no ano anterior já, né? Porque, primeira coisa, onde vai ser feito, né? Vai ter estrutura? O espaço vai estar adequado? Nossos campeonatos cresceram. Eventos que antes, vamos pegar o campeonato catarinense. Do ano passado para cá, em torno de 17% de crescimento em número de atletas. Então, a estrutura é toda maior. Um ginásio menor já não comporta, a não ser que a gente fizer mais dias. É algo que nós já estamos pensando, por exemplo, você me perguntou quando começa, já estamos pensando para o ano que vem. Acabamos de adquirir mais uma quadra de tatame, entendeu? Porque nós vamos precisar. Então, começa... Está crescendo cada vez mais, Está crescendo. Cada vez mais. Todos os eventos esse ano aí, eles tiveram crescimento, eles tiveram aumento no número de participantes. Que bom. Né? Então... Começamos lá, então, escolhemos a cidade. Isso. Vimos a estrutura do aí tem que olhar tudo, então. Estrutura, se vai ter como comportar todos os atletas na cidade, se tem alojamento, se tem hotel, tem que ver tudo isso. Tudo isso. Logística, equipamento, se a gente está com equipamento adequado, se está em boas condições. Esses equipamentos são todos da federação? Os eletrônicos são nossos. Hoje, a gente tem... por conta desse crescimento até em alguns eventos, a gente tem investido em buscar equipamento também da CBTKD, da Confederação Brasileira, equipamento eletrônico, principalmente os protetores. E então não é algo que dá para fazer no mês anterior ao evento. Tem que ir lá no começo do ano já ter isso em mente, já organizar, já avaliar. E isso ainda vai com uma relação com as prefeituras, para saber se a prefeitura está apta para receber tudo isso no calendário deles. Então realmente... É complexo. É um efeito dominó aí, né? É complexo. Mais uma inovação também da federação. Hoje, a escolha dos locais acontece mediante edital, né? Não é algo que também a federação ela resolve... por exemplo, beneficiar alguém especificamente. Não, é aberto um edital, né? Normalmente no ano anterior, às vezes no começo do ano. Depende daí de como a gente está de trabalho, mas é aberto um edital e aquelas cidades, aqueles municípios que têm interesse em sediar um evento da federação, eles podem se inscrever mediante o cumprimento dos itens que estão lá. É assim que funciona. Bacana. Teve um evento que de repente ninguém se inscreveu, aí sim a federação vai atrás de um espaço, vai atrás de organizar o evento por conta própria. Mas no primeiro momento a gente abre essa possibilidade para as associações, para os filiados. Né? Isso daí, então, realmente tem que ser feito com bastante antecedência. Ano quase antes, porque a gente sabe que lidar com um calendário de muitas questões, né? De ginásio, de prefeitura e, enfim, de toda uma estrutura. Ok, achamos aqui a cidade, achamos aqui o local, tá tudo certo. O que vem depois? Depois é a gente começar a olhar para dentro, que é como eu falei, estamos com o equipamento adequado, tem alguma coisa que tem que fazer manutenção, tem alguma coisa que precisamos adquirir. A federação hoje faz transmissão também dos seus eventos, que é algo que não tem mais como não ter. Quando não tem, a gente recebe muita reclamação, às vezes por alguma questão de logística que e tal. Maravilhoso isso, né? Sim. É claro que a gente queria que saiu melhor do que nós esperávamos. Isso assim. É maravilhoso, o retorno né? tem sido bem bacana. Porque a gente queria mesmo que os ginásios ficassem cheios. Ainda vamos fazer campanha para isso. Logo a gente consegue porque os atletas gostam. Mas poder dar a possibilidade dos amigos, dos familiares acompanharem, que não é sempre que pode, né? Geralmente vai a equipe, o custo é reduzido, vai lá daquele jeito, daí ficam em tal local, tem alojamento. Poder dar essa possibilidade para os amigos e familiares acompanharem a luta desse atleta, né? Certo. Que tem tantas pessoas envolvidas para um atleta. A gente, quando entrevistar outros atletas, eu vou querer olhar um pouco mais para isso também. Mas são muitas pessoas envolvidas na construção de um atleta, né? Desde a família, os técnicos, enfim. Certeza. Poder olhar e assistir à luta
através da transmissão é incrível. Eu acho que isso é realmente aproximar ainda mais. Eu acho que isso faz ainda com que a gente tenha mais retorno de atletas em quadra. Sim. Mais pessoas querendo fazer, porque eu tô vendo, eu achei legal, eu achei divertido, eu tive acesso, é emocionante. A gente ainda conversa com pessoas que nunca assistiram, né? Eu, por exemplo, tenho esportes que eu nunca assisti. Sim, porque, não vou sair daqui, vou lá assistir um esporte que eu nem sei qual é. Se você tá na internet, se você tá no canal do YouTube, se você tá no Instagram e você viu um pedacinho, ficou curioso, você já vai ter mais vontade de ir lá assistir. Então, eu acho que as transmissões são realmente para sempre. É uma dor de cabeça que vocês vão ter para sempre. Por que dor de cabeça? Deixa eu explicá-lo, vou explicar. Dor de cabeça porque, assim, a gente tá contando com a internet, né, gente? Às vezes funciona, às vezes não funciona, o sinal cai, né, Éder? E tem que lidar com isso, não tem como. Isso vai ser de qualquer jeito. Tem que lidar por muito tempo, tem que lidar, gente. Não é algo que dá para só resolver lá na hora, e tem que lidar com aquela situação. Estrutura, equipamento, tem um complexo, um profissional para estar lá o tempo inteiro. Que não são todas as federações que fazem também. Isso tudo não, Tá. né? A gente sabe disso. Não. Já tive a oportunidade de falar com o presidente da CBTKD, ele também falou, olha, a federação de vocês é uma federação diferenciada, porque é muito bem estruturada, né? Ela funciona, então isso é um orgulho para todos nós catarinenses. Com certeza. Entra nessa questão que eu falei anteriormente ali da gestão mais profissional mesmo. Infelizmente, a gente, a nível de esporte no Brasil, a gente tem muito aquela coisa do bom atleta ou do bom técnico que depois ele vai para uma situação de gestão, só que ele não tem capacitação para isso. E não é porque ele é um grande técnico, por exemplo, ele entende ali do tatame, que quando ele vir para a gestão esportiva, ele vai dar certo. Normalmente não, tá? Tem poucos cases, na verdade, que funcionaram dessa forma. E vai muito na questão da capacitação mesmo, que é algo que a cabeça dos gestores no Brasil ainda precisa abrir um pouco mais. Então, a gente vai emendando o nosso papo aqui. Vamos lá, já estamos então agora na parte interna. Tem a transmissão, testamos os equipamentos, como vai indo, Éder? Chama os outros diretores da federação, né? Diretoria de arbitragem, diretoria técnica de Punce, diretoria técnica de Corugui, e vamos agora realmente desenvolver ali, ver o que precisa a nível mais técnico mesmo do evento. Vai ter que convocar árbitro, vai ter que fechar o ofício, definir regulamentos e tal, e depois é algo que acontece de maneira mais simples, na verdade, que é lançar o evento mesmo, o ofício do evento, o regulamento do evento, abrir inscrições e bola para frente. Quantas pessoas já envolvidas também, até aí, né? Muitas, bastante, né? Bastante. Eu vou te dizer que antes de trabalhar na federação de fato, antes de estar dentro desse processo, eu não tinha a mínima ideia. Sim. Não tinha a mínima ideia. Eu acho que a maioria dos atletas. E tá vendo que legal a gente poder trazer isso? Eu tô achando muito legal. Pois é. Isso é que é legal. Como é que a gente vai aprender a valorizar algo que a gente não sabe como é feito? Exatamente. A gente não sabe, né? Então, assim, é muito fácil dizer, não, aquele trabalho lá dele é fácil. Oi, bebê, vamos conversar? Tipo assim, vamos olhar direito para isso, né? Com a devida, com o devido respeito. Éder, vou aproveitar o gancho e me fala como é que funciona essa hierarquia, né? Tipo, lá de fora para dentro para chegar até a ponta aqui da academia. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Como é que funciona isso? Ótima pergunta, tá? Eu agradeço, inclusive, por ela, porque é mais uma coisa que gera muita confusão na cabeça dos filiados. Tá bom. O taekwondo, ele é esporte olímpico, né? E sendo esporte olímpico, isso traz alguns benefícios, mas traz também algumas responsabilidades. Benefício. Como esporte olímpico, ele é muito mais divulgado, ele é muito mais difundido, porque as prefeituras, os governos investem mais em esportes que podem depois trazer um retorno a nível de competições. Isso é fato. Só que o benefício não está restrito ao esporte. Quando a gente tem, no caso, por exemplo, a federação, ela é filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo, que por sua vez é reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil, e é filiada à AWT, que é o World Taekwondo Federação Mundial. O que acontece?
metodologia de treinamento, regulamentos, eles vêm descendo essa pirâmide até chegar aqui e, por sua vez, isso chega nas cidades onde o taekwondo é desenvolvido através das associações. É um esporte que ele fica unificado. Então, o mesmo taekwondo que é praticado aqui, se você vai para um outro lugar do mundo e busca lá uma instituição também filiada à WT, também reconhecida lá, é o mesmo taekwondo, entende? A nível de regulamento e tudo mais. Você imagina se não tivesse isso, como que seria uma competição onde cada um vem sabendo uma coisa com um regulamento diferente, seria impossível, né? E aí, a pergunta que se faz normalmente, tá, mas eu não sou atleta. Para que eu preciso da federação? Para que pagar a anuidade, por exemplo, da federação? Por que estar filiado se eu não sou atleta? Como eu falei, o fato de ser esporte olímpico gera investimento. E muitas vezes aquele projeto social onde uma criança começa a praticar, ela não vai lá para ser atleta. Ela vai lá por causa de princípios e valores. Ela chega na academia muitas vezes por causa de princípios e valores. Mas, enfim, aquele projeto social começou porque a prefeitura passou a investir porque é esporte olímpico e está debaixo dessa hierarquia, está debaixo dessa organização. Então, muitas vezes, aquela academia, aquele projeto social onde tem um praticante que não é atleta, só existe porque tem todo esse processo acontecendo que faz com que o taekwondo chegue lá. Senão não chegaria. A gente tem exemplo de outras artes marciais que não tem essa organização e estão tentando aí, eu prefiro não citar nomes, mas que estão tentando aí um desenvolvimento a nível olímpico e não conseguem, porque não tem essa organização. Perfeito, então faz toda a isso. diferença. Faz mesmo. Faz toda a diferença. Faz mesmo, porque é de novo, né? Vou ficar repetitiva aqui com relação a isso, mas acho que é um dos pontos fundamentais aqui do fight, que senão não faz sentido, né? A gente só está falando de uma coisa e não poder transformar. A ideia é transformar. Quando eu entendo isso, eu valorizo muito mais o que eu estou fazendo lá e o que os outros estão fazendo fora, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Hoje, como eu falei, eu estou dentro desse processo, então eu tenho esse entendimento. Antes não tinha. E eu não entendia. O que eu acabei de falar, eu não entendia para que pagar anuidade, por exemplo. Aí em Santa Catarina nós tínhamos muito uma cultura de que as pessoas só pagavam se fossem para evento, inclusive. Entendi. Entendeu? Não tinha um engajamento de fato com a federação, porque não tem esse entendimento. Não entende que a federação, é claro que o que aparece mais é o esporte, é a organização de eventos, é a formação de atletas, mas vamos imaginar que os objetivos ou as funções da federação, elas vão muito além disso. Elas estão no fomento do esporte como um todo. Entende? E isso vai resultar. Vou pegar aqui o exemplo do que acontece aqui em Jaraguá mesmo, a sede da federação é aqui. Hoje a gente tem 2 técnicos que são contratados pela prefeitura, a gente tem projetos sociais acontecendo em várias escolas aqui, e muito poucos desses beneficiados, eles vão ser atletas. Bom, Lu, você é mãe de atleta, você sabe como é que é, né? Então, muito poucos eles vão, de fato, ser atletas. Só que todos os outros, eles são beneficiados pela prática de alguma forma. Vão ser cidadãos melhores, vão criar uma cultura de saúde, de atividade física. Então, tudo isso está intrínseco a essa organização esportiva que começa lá na WT e vem descendo. Hoje é muito comum, eu acho bem interessante, assim, quando a gente está com esses jovens atletas, né, que estão alguns fazendo transição, o que seria a transição que vem do alto rendimento, daí chega uma idade que já não vai mais competir tanto e começa a trabalhar como técnico, mas a maioria deles hoje, quando vão para uma faculdade, já fazem as escolhas, né, ou pela nutrição, ou pela educação física em si, ou pela fisioterapia, porque amam o esporte, querem continuar naquele esporte, mas já entenderam que podem agregar outras coisas, ou outros vão manter ali, e eu acho que é isso que é bonito, saem todos do mesmo chão, né, da mesma quadra, todos ali das mesmas dores e delícias do taekwondo, porque dói muito. Roxo, quebrado, é o que faz parte dali, não tem como. E as delícias que né, compartilhar com os outros, o pódio, o choro, tudo isso faz parte dessa construção. E lá na frente poder, daí vou fazer fisioterapia para lidar com atletas. Até psicologia esportiva, né? Sim. Que é uma coisa muito legal de se falar, como é bacana o trabalho do psicólogo dentro
do esporte, a nutrição dentro do esporte é fundamental, o preparador físico, são tantas áreas que às vezes começam lá naquele atleta que foi para o projeto, lá, porque a escola ofereceu e o pai e a mãe achou que aquela criança precisava fazer alguma coisa a mais e aquilo mudou e transformou a vida dela, né? Então, conhecer essa hierarquia, eu vou chamar de hierarquia, né? Esse processo que vem lá da WT até chegar nesse projeto da prefeitura, lá no bairro, é muito conectado, é muito mais conectado do que se possa imaginar, né? Exatamente. Muito legal isso. E a própria questão do reconhecimento, né, de graduações, ele passa por esse processo. Se não for bem organizado, de novo, assim, a gente tem vários exemplos dentro das próprias artes marciais. Que também foi se aprendendo a organizar, né, Éder? Isso. Acho que é importante a gente falar isso também. Também foi se aprendendo a organizar. Porque enquanto a gente não tem alguém que diz, olha, é legal fazer por aqui, a gente não vai mudar, né? A gente vai continuar aqui. Aí vem alguém que, não, estudei um negócio lá, deixa eu tentar aplicar isso aqui para ver se funciona. Funcionou, deu certo. Criei um programinha aqui, funcionou. Criei uma tabelinha, funcionou. Opa, peraí, isso aqui tá dando resultado. Então, quando alguém começa a fazer, né? Por isso os desbravadores aí, né? A gente começa a fazer, começa a dar certo, as outras pessoas vão vindo fazer, né? E a gente tem muito assunto sobre isso agora, inclusive de valores que a própria Federação Catarinense está agregando para todos os nossos atletas a nível nacional, né? Que saíram aqui de Santa Catarina, que são assuntos bem legais que a gente vai estar trazendo aqui no Fight, né, Éder? Tá certo. Bem bacana. Eu fico bem feliz de poder estar trazendo esses assuntos à tona aqui e poder reconhecer, por exemplo, no Éder como um atleta que veio literalmente, né? A gente fala do atleta sempre começar novinho, atleta com 29 anos, a mudança que fez o taekwondo na vida dele. Fez uma baita diferença. E hoje, Éder, como é que estão os teus projetos, assim? Já que cada vez você está conhecendo mais coisas, cada vez mais envolvido, o que você está planejando já para frente aí junto com a federação? Quais áreas que você diz, isso aqui a gente ainda precisa melhorar? Vamos lá. Primeiro, a nível pessoal, eu passei um tempo praticamente sem treinar por conta da faculdade, das pós e tal. Esse processo todo toma bastante tempo. Sim. E retornei agora há pouco, se Deus quiser, um exame de quarto dan no final do ano. Vamos vai dar. Treinando aí, vamos ver o que vai acontecer. Vai ser onde esse... Eu acho que ainda não tem cidade definida, tá? A gente está no meio do processo edital acontecendo. Eu não vai me ser recordo esse ano se ainda? já chegou a ser definido a cidade. Até dezembro? Esse ano. Esse ano, dezembro. E a nível de federação, eu acredito que um dos pontos que a gente precisa melhorar é a questão dos equipamentos eletrônicos, que são muito caros, né? E como eu te falei, a gente pegou uma federação onde a gente teve muitas dificuldades no começo e tal. Nós conseguimos, graças a Deus, colocar as finanças em ordem. Hoje a federação ela tem uma capacidade já de investimento. Durante esse período todo aí em que o Mestre Alain esteve à frente, sempre foram feitos investimentos, mas de maneiras pontuais, foram crescendo aos poucos conforme a própria saúde financeira da federação foi melhorando. E eu acho que o desafio para frente primeiro ponto é essa questão dos equipamentos eletrônicos, que nós temos equipamentos mais antigos e está dentro do planejamento melhorar isso. E depois mesmo cada vez mais esse nível de profissionalização. Agora, tentando sair da federação, especificamente, quando eu falo federação nesse momento, é o trabalho mais interno da federação, para a federação como um todo. Que o que é? São os mestres, são as associações que compõem a federação. E levar conhecimento para esses caras, que são quem fazem o taekwondo acontecer de fato lá na ponta, né? Então, a federação, ela tende a ter cada vez mais investimentos nisso. Tá? Em levar mesmo... A gente tem hoje o CTA, que é um case de sucesso, o nosso credenciamento técnico anual, onde a gente traz
sempre algum técnico respeitado aí a nível nacional, para trazer mesmo experiências aqui para o estado, mas a gente percebe que ele já está também ficando pequeno. Ele precisa abordar mais temas, ele precisa... Então, acredito que seja esse o caminho assim, da federação mais para frente. É disseminar mais esse conhecimento mesmo para evoluir cada vez mais o nível dos nossos técnicos, dos nossos atletas e, por consequência, gerar os resultados aí que acho que também o pessoal que está mais envolvido com o esporte de fato tem visto que tem melhorado. Éder, me fala uma coisa aqui. Não posso esquecer disso. Quando o evento é dado a largada do evento lá, começamos o catarinense. Como é que faz girar tudo aquilo ao mesmo tempo? É muita coisa, é muita informação. Loucura. São quantas pessoas da parte técnica mesmo? Assim, vocês separam responsável por isso, por aquilo, por aquilo? Vamos lá, nós temos aí na faixa de 18 a 20 árbitros, às vezes mais, dependendo o número de quadras. Nós temos da parte interna da federação, eu mais 2 secretárias, tem coordenador de eventos, tem mais o auxiliar do coordenador de eventos. Se a gente colocar na ponta do papel, a gente vai ter aí pelo menos uns 35, 40 profissionais às vezes envolvidos no evento. Poucos aparecem, na verdade. Fora os staffs e fora um monte de outras... Isso, estou falando do mínimo pessoas, aqui, sim. né? Às vezes, né, dependendo do tamanho do evento, pode ter até mais. E fora bastidores, né? Porque, vamos pegar um exemplo aqui. Campeonato Catarinense. A gente fez o último na Arena Jaraguá. Então, teve gente da Secretaria de Esportes e Cultura aqui de Jaraguá também envolvida em organizar o ginásio, deixar tudo pronto ali, liberar os espaços que a gente precisaria usar. Então, às vezes, é gente de fora da federação que também tem que estar envolvida ali ajudando, senão a gente não consegue fazer o evento. E ainda tem toda uma estrutura, inclusive, tem que ter médico nesses eventos. Médico, fisioterapeuta, tem que ter uma ambulância lá. 24, alimentação, né, porque o fica o dia todo também. Sim. Então é muita coisa, movimenta muita coisa. E aí, pensando agora nesse nível mais externo, assim, movimenta a rede hoteleira, né? Como tu falasse, alimentação, você imagina, nós tivemos no último campeonato catarinense mais de 600 atletas, né? Aí fora técnicos e tal, se a gente pegar os técnicos aí, são mais aí 40, 50 técnicos às vezes atuando num evento. Então é muita gente. É aquela história, assim, o taekwondo... E tem que se virar nos 30, né? Deu problema, na hora, tem né? que resolver na hora, porque não dá para deixar para depois. A luta não espera, né? Não dá. Nossa, se fosse pegar histórias aqui eu quero malucas, assim... me conta uma. Você quer uma? Claro, imagina. Essa é a parte boa, tá, né, gente? Certo. Vai. Teve Jogos Abertos que aconteceu, eu não vou me lembrar da cidade agora, faz uns 3, 4 anos, foi antes da pandemia. E o evento, ele... Hoje, a questão dos nossos equipamentos eletrônicos, que eu falei, os protetores, eles estão numa situação melhor do que estavam. Tá. Até, graças aí tenho que reconhecer o trabalho do Fernando Vilela, nosso coordenador de eventos. Ele, a partir do momento que ele passou a fazer a manutenção dos equipamentos, a gente melhorou muito a qualidade dos eventos, porque eles diminuiu muito o nível de problema que eles dão, né? O Fernando Vilela vai estar contigo também, acho, mais para frente aí, né? E vamos lá. O evento acontecendo, nós tínhamos feito a manutenção. Vilela não estava com a gente ainda naquela época. Nós tínhamos mandado os equipamentos aí para uma terceira pessoa fazer manutenção. Vieram os eletrônicos. Evento acontecendo, rodando. De repente deu problema em um colete, deu problema em outro. A gente foi ali tentando mexer luta de lugar, tirar de uma quadra, colocar na outra para organizar para o evento rodar. Evento acontecendo, cai uma tempestade na cidade e uma goteira bem em cima de uma das quadras. Nossa. É aquele momento que dá vontade de me esconder num canto e dizer, não quero mais saber disso daqui. Não está acontecendo Não isso. dá, não é possível. Está rodando tão bem, por que tem que acontecer isso agora? A gente teve que fazer mágica lá, trocar a quadra de lugar, mexer de lugar, fazer lá uma movimentação. E aí atrasa tudo, viu, gente? Para você que não está acostumado com o campeonato, atrasa tudo. Que assim, as lutas
vão vindo, o pessoal tá ali, os atletas estão esperando. Parou uma quadra. Nossa, é caos. O nível de reclamação aumenta, né? Muito. Vem pra gente depois. Que hora vai acabar o evento? Não, e atrasa tá muito atrasado, tal. O que vamos fazer? E se a gente for de novo, né? A gente tá notando que funciona sempre assim, né? Vai vindo e vai estourando aqui embaixo. O atleta, às vezes, tá lá, baixou peso, não pode comer muito porque vai lutar. Daí ele tá contando que ele vai lutar antes do almoço. Daí já não deu pra lutar e não pode comer muito depois. Aí vai vendo. Isso vai até o final. Nossa, e é complicadíssimo. E tem uma outra também que eu lembrei agora, que foi pós-pandemia. É mais uma amostra de como a federação, ela, hoje, graças a Deus, está num nível legal de gestão, assim. A nossa federação foi a primeira federação do Brasil a fazer um evento de taekwondo pós-pandemia, né? E aí a gente teve que cumprir uma série de normas, máscara, protocolos aí. As pessoas entravam no ginásio aos poucos, conforme as categorias iam acontecendo. Vigilância sanitária no nosso pé. Foi bem complexo também. Também foi um momento bastante tenso, assim. Acho que foi o evento mais tenso que eu já fiz, na verdade. Foi o evento mais tenso que eu já fiz. Porque tinha que o tempo inteiro... Os testes de Covid, ninguém podia entrar para torcer, exatamente. Tinha que ficar fora. As pessoas às vezes não entendiam, né? Então, foi um momento bastante tenso, mas que depois virou case. E nós acabamos em seguida fazendo aqui também um evento da CBTKD e passou a ser o modelo que o Brasil inteiro começou a seguir. Aliás... Essa aqui é a parte legal. Mais uma vez, né? Trazendo inovações e tal. Éder, eu quero, antes da gente terminar o nosso papo, eu queria que você, de cara assim, hein? Não vou dar muito tempo a pensar. Ai. Vamos para o fight, eu e ele aqui. Um momento do taekwondo que não precisa ser especificamente com você, ou que você estava presente, mas que você viu e que te marcou, tocou você de uma forma muito especial. Vou até beber água. Ah, meu Deus, adoro isso. Foi quando 2 alunos meus se formaram faixas pretas. Isso foi mais do que quando eu me formei. Me conta, eu quero que você me conte como você se sentiu, vai. Nossa, eu senti saudade do Rio Grande, como a gente diz lá, né? Porque a lágrima não consegui conter. E foi fantástico, assim, a família deles estava lá. Um deles é árbitro hoje, o Luan, e outro é o nosso diretor de Punce hoje, o André. E realmente foi um nível de emoção que eu até então não havia sentido com o taekwondo, e depois daquilo também não aconteceu mais. Teve uma outra vez também que foi próximo disso, que foi meu irmão se formando faixa preta segundo Dan. Quando ele era primeiro Dan, ele chegou a me dar aula para a formação, mas depois ele parou. Só que ele fez exame de segundo Dan e aí eu dei aula para ele, eu treinei ele um pouco antes, ele fez o segundo Dan, foi uma das melhores notas do estado naquele ano até. E foram esses 3 momentos, assim, que eles não era eu no tatame, mas era o resultado de um trabalho ali de tempo, ali de anos ali, que eu vi as famílias lá, nossa, aquilo ali para mim foi o topo, assim. Melhor do que qualquer campeonato, melhor do que qualquer outra coisa. Que bacana, Éder. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Fight, por estar dedicando aí os momentos da sua vida ao taekwondo, transformando a vida de um monte de outras pessoas, né? Porque a gente viu que todos fazem parte pra gente chegar a mudar a vida das pessoas. E o Éder trouxe pra gente uma coisa que eu achei muito legal. Já com 29 anos, o taekwondo foi responsável por mudar a vida dele na prática mesmo. Mudou a profissão, ingressou na educação física e daí por diante você ouviu aqui, junto com a gente no nosso Fightcast. Tá vendo? O esporte transforma, independente da idade. Apoie o atleta, apoie o esporte. E vem pra cá, fica com a gente aqui no nosso Fight. Esse Fight é muito bom, né? Obrigada pela sua companhia. Permaneça aqui, que a Federação Catarinense é a minha federação e a sua também, tá bom?